nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de julho de 2025, 9 da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis de ontem para hoje também. Vocês lembram? De anteontem para ontem tivemos um grande ataque, no dia 4 de julho, justamente o Putin mandando um recado para o Trump, dizendo que não vai respeitar a Ucrânia de jeito nenhum. E agora nós tivemos mais um ataque também muito grande da Rússia contra a Ucrânia. Um ataque covarde, um ataque contra alvos civis que não fez nenhuma grande diferença em termos militares no final das contas, né? Agora, os ucranianos, por sua vez, fizeram alguns ataques bastante danosos de ontem para hoje também. Como sempre, os ucranianos atacando a questão militar, alvos militares, né? Primeiro, uma refinaria aqui em Shebekino, uma indústria química aqui em Shebekino, também aqui em Voronezh, em Saratov, isso aqui tudo são bases militares, e uma base aérea militar também em Jepoksary. Cheboksary é a base, uma grande base aérea russa aqui, foi atingida também, está tudo pegando fogo, essas 3 bases aéreas. E tivemos uma declaração, no mínimo, interessante do Trump. Tá? O Trump falou que a culpa foi do Reg 7, o Reg 7 que tinha parado as armas, e que ele vai ver o que é possível fazer para retomar a ajuda para a Ucrânia em termos de mísseis e coisa e tal, e ajudas, maiores ajudas para a Ucrânia. Eu achei interessante isso, tá? Parece que depois da conversa dele com o Putin, que ele viu que o Putin realmente não quer parar a guerra, né? Ele levou esse tempo todo para ele perceber isso. Agora parece que o Trump pode estar caminhando-se para a situação correta, em que ele vê que só tem uma alternativa, que é ajudar a Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Quanto o irmão do Lula ganhou do sindicato, É Isso Daí, Bate nos Bolsonaristas, Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? 2 avisos antes da gente começar o vídeo propriamente dito. Primeira coisa é que eu estou falando lá no Ancapsu sobre a reunião dos BRICS, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não tem ninguém falando sobre isso, porque realmente está totalmente furada a reunião. Não vai ter participação de ninguém significativo. Parece que o Putin vai falar por videoconferência e coisa e tal, mas totalmente esvaziada a reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, o que é uma coisa ótima. Os BRICS é uma roubada, o Brasil não deveria fazer parte desse grupo de ditaduras fracassadas, então estou satisfeito com o fracasso dessa reunião aqui no Rio de Janeiro, mas eu falo sobre isso no vídeo lá no Ancapsu, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? O outro aviso, lógico, é sobre a nossa rifa. Hoje é o último dia, tá, gente? Hoje encerra a nossa rifa, às 7 horas da noite a gente encerra a rifa, eu vou fazer o sorteio logo em seguida, e vou postar o resultado do sorteio nessa thread aqui do Twitter e falo no vídeo de amanhã aqui no canal Mundo em Revolução, eu falo sobre essa thread, sobre o resultado da rifa, né? E aí ao longo da semana eu devo mandar os brindes, né? Mandar os badges para o pessoal que ganhou. Ainda tem 500 tickets para serem vendidos, tá? Então quem puder ainda ajudar a gente, ainda tem 572 tickets disponíveis, vendemos quase tudo, então ainda tem algumas horas aí, até o final do dia dá para comprar essa rifa nossa aqui, e a gente encerra isso hoje, falta 9 horas aqui, 19 minutos do momento que eu estou gravando esse vídeo, um pouco antes do vídeo ir ao ar, né? De qualquer forma, corre lá. Obrigado aí a todo mundo que participou da rifa, e se você puder participar, se você puder ajudar, não deixe de comprar os outros tickets que estão faltando aqui, né? Bom, falando agora sobre a Ucrânia, a Rússia lançou mais um ataque massivo. Você lembra, ontem foram 570 drones e mísseis contra a Ucrânia. Hoje, de ontem para hoje, foram 322 drones, não teve mísseis, mas teve muitos drones. E os alvos principais foram aqui em Kryvyi Rih, que é a cidade natal do Zelensky, né, uma cidade muito importante aqui no centro da Ucrânia, também aqui em Dnipro e novamente em Kiev, né. Também teve alguma coisa aqui em Helninsk e Kiev, né, mas teve menos danos que de anteontem para ontem. Tá? De qualquer forma, mais um absurdo, um grande ataque de drones contra a Ucrânia, os russos empolgados porque os americanos pararam de ajudar a Ucrânia, e é aquele negócio, a única alternativa que resta para o Putin é essa, é tentar convencer o povo ucraniano a deixar de existir. Não desiste da Ucrânia aí que a gente acaba a guerra, né? Isso não vai acontecer de maneira alguma, é desespero do Putin isso daqui no final das contas, né? O pessoal mostrou até um drone russo aqui flutuando no rio de Dnipro, lá apareceu um drone russo flutuando
no Rio de Dnipro aqui, realmente, né, a quantidade de drones que foi usado. Gente, 500 drones é muita coisa. Isso é caro, isso não é barato, não. Tudo bem que um drone só não é uma coisa muito cara, mas esses ataques com 500, 300 drones acaba sendo um ataque muito caro. E, de novo, o ataque contra civis é um ataque que realmente é terrível, né? É muito doloroso, porque o civil não tem proteção militar, não tem uma proteção uma blindagem, algo que proteja ele, mas a verdade é que, do ponto de vista militar, isso não afeta nada. Isso não muda nada, a vida na Ucrânia continua normal, né? O Magyar, que é o comandante dos sistemas não tripulados ucranianos, né, é a outra força do exército ucraniano, das forças armadas ucranianas, ele falou que haverá 1000 drones Shahed por dia e mais. Então ele está falando sobre a preocupação que ele tem de atacar essas fábricas de drones na Rússia, porque o desespero russo, essa é a única estratégia que sobrou para os russos. Os russos não conseguem avançar na linha de frente, já estão percebendo que estão fracos, sabem que a Ucrânia vai retomar os territórios que estão temporariamente ocupados. A única alternativa que eles têm é tentar causar dor o suficiente no povo ucraniano para desistirem da Ucrânia e voltarem a aceitar fazer parte da Rússia, né? Além do ataque nas fábricas, a Ucrânia está trabalhando em drones para interceptar drones, né? E a preocupação dele é que é a questão do tempo, porque os russos estão trabalhando nesse aumento de produção, os russos estão adiantados nisso, e ele acredita que os ucranianos terão drones para destruir drones. Já existem testes, já existem protótipos nesse sentido, mas ainda vai levar um tempo até você ter uma força eficaz capaz de anular os drones russos, né? E, enfim, a gente ainda deve ver uma piora na situação antes de começar a melhora nessa situação dos drones sobre a Ucrânia. Agora, a Ucrânia também tem usado os drones para ataque contra a Rússia e os ataques foram bastante efetivos de ontem para hoje, né? Ao contrário dos russos, que atingem áreas civis principalmente, os ucranianos atingiram aqui uma planta química na cidade de Shebekino, na região de Belgorod. Isso aqui é bem pertinho da linha de frente, ou seja, essa fábrica química provavelmente estava sendo usada para a produção de munição para as tropas russas ali na linha de frente. Então atingiu essa coisa, tudo pegando fogo aqui. Excelente notícia esse ataque ucraniano. Shebekino é essa região aqui, é bem na linha de frente mesmo aqui, pertinho aqui da fronteira com a Ucrânia, e a fábrica foi destruída ali. Bom, os ucranianos também atingiram uma fábrica de antenas aqui, a Cometa Antenas, que produz antenas para sistemas de guerra eletrônica. Isso fica em Cheboksary, que é bem longe aqui, tá? Cheboksary aqui, ó, é bem longe da Ucrânia aqui, a fronteira tá aqui, é quase chegando em Kazan já. Cheboksary tá aqui, dá para ver que é uma região industrial que foi atingida aqui, né? Que é uma área industrial aqui, justamente com a produção de antenas aqui, tá? Então tem alguns vídeos aqui mostrando as coisas pegando fogo por ali, um monte de incêndios ali na região. Aqui a tal da fábrica que produz as antenas. O momento que o drone chega ali, ó, e atinge essa fábrica, dá para ver que é o drone, aqueles drones que são quase um aviãozinho ucraniano, né, e explodindo ali nessa região, né. Tem essa imagem aqui que está melhor, é basicamente a mesma imagem, né, atingindo ali o teto da fábrica em Cheboksary. Então, excelente notícia. Não foi só lá, não. Também em Engels, em Saratov, também os ucranianos atingiram Engels. Aqui em Engels, essa cidade aqui, né? Saratov é a cidade principal, Engels é o do outro lado do rio, e aqui é onde fica em Engels, que fica a base militar aqui. Aqui, a base militar de Engels, em Saratov, foi atingida por drones. Também canais locais reportam que sistemas de guerra eletrônica estavam ativos. Residentes notaram que as redes de celular todas caíram durante o ataque de drones. Ou seja, os russos estão suspeitando que os ucranianos estão usando as redes de celulares para controlar os drones, então estão derrubando as redes de celular para tentar impedir o ataque do drone, né? Eu não sei o quão efetivo que é isso daqui. A gente não tem ainda uma informação sobre o que foi, como é que foi o ataque lá em Saratov. Agora, teve um outro ataque também em Borisovlebsk, que fica em Voronezh. Borisovlebsk é essa outra base aérea aqui, ó. Borisovlebsk, aqui em Voronezh.
é a base onde ficam os Su-34, Su-35 e Su-30. Tem um monte de jatos aqui. E também são os aviões que são usados para lançar as bombas Kaby, que são aquelas bombas planadoras que causam tantos danos nas cidades ucranianas, né? A gente sabe que teve uma aeronave de combate, de treino para combate, que foi danificada e provavelmente outros jatos também destruídos. O dano está sendo ainda verificado ali em Boroziglebsk, né? Dá para ver aqui que o filmes da NASA mostra claramente incêndio muito grande aqui na base, né, nesse local aqui, né? Tem algumas informações aqui. Segundo o Fighter Bomber, todas as aeronaves foram salvas por manobras preemptivas, tiraram as aeronaves da pista quando viram que os drones estavam chegando. O que está pegando fogo na foto a gente não sabe, segundo ele diz aqui, né? Deve ser o rabo dos ucranianos. O cara ficou chateado porque perguntaram para ele, né, se salvaram todas as aeronaves, como é que está pegando fogo a coisa toda lá, né? Então é isso daí, né? Certamente teve coisa atingida. O que foi atingido a gente não sabe. Aqui, ó, os ucranianos atingiram a base aérea de Boroziglebsk, que tem aeronaves e também tem uma base um armazém para as bombas Kaby por ali, né? Então aqui tem uma imagem com um monte de bombardeios aqui, caças e coisa e tal. A gente não sabe ainda o que foi atingido, mas certamente teve muita coisa atingida por ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não temos nenhuma novidade. Esse avanço aqui nessa região de Komar, aqui é próximo de Pokrovsk, tá? Isso aqui não faz diferença, já tinha sido sacramentado o avanço russo aqui em direção Yalta, então essa região aqui já tinha sido entregue para os russos de qualquer forma, não é nenhuma mudança significativa por aqui, né? Aqui os rios aqui são os pontos de defesa ucranianos principais aqui. A região até o rio vai ser tomada pelos russos, mas não faz diferença no final das contas, né? Mais um dia em que morreram muitos russos tentando avançar e que nada foi avançado de verdade, nada significativo alterando a linha de frente. E é justamente o que o pessoal está reclamando aqui. Ó. Esse aqui é um blogger russo reclamando que quando eu falo sobre loucura, não é uma maneira, uma força de expressão. Não estou falando uma coisa, não é força de expressão, mas é uma declaração. Como você descreveria a tentativa de lançar uma ofensiva no mesmo lugar, na mesma hora do dia, com o mesmo resultado de 90% de perdas de uma companhia, né? Então, ou seja, o pessoal, segundo estão falando aqui, avançando na área de Avdiivka e Orechetny, estão tentando, os comandantes russos mandam de novo o mesmo ataque no mesmo lugar, no mesmo jeito, na mesma hora do dia. É aquela coisa burocrática que o cara tem que fazer, porque foi comandado pelos superiores que tem que fazer aquele ataque, sabe que vai dar errado, as pessoas sabem que vão morrer, e aí eles ficam inventando esse mesmo ataque e continuam perdendo de formas humilhantes ali, sem conseguir avançar de maneira alguma, né? Os ucranianos estão falando aqui sobre o pesadelo dos russos, que é essa bomba aqui, ó, que é 9 quilos de explosão que tem sido usada pelos ucranianos, lançada por Baba Yaga, e para destruir trincheiras russas ali na região, né? Essas munições são lançadas à noite por drones pesados ucranianos como o Vampiro, que conseguem carregar duas bombas dessas, né? Então são drones grandes aqui que você pode ver e levam essas bombas. Não são drones suicidas, eles vão e voltam. Eles levam a bomba e soltam a bomba lá e fazem um estrago muito grande nessa explosão ali, né? Bom, outra boa notícia que a gente teve foi troca de prisioneiros. Tivemos mais uma troca de prisioneiros. Vários ucranianos chegaram agora na Ucrânia. Excelente notícia isso, foi no dia 4 de julho. Mais um grupo de ucranianos devolvidos aí pelos russos. Ótima notícia, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o ataque que teve do dia 3 para o dia 4, visando principalmente Kiev, né? Claramente uma maneira de pressionar o Trump, né? O Putin quer passar a impressão para o Trump que a Ucrânia está acabada, está destruída, vai perder a guerra, não sei o que lá, coisa e tal. Porque ele sabe que o grande argumento do Trump, né? O grande argumento que funciona com o Trump é justamente o fato de que quem vai ganhar e quem vai perder essa guerra. E eu não sei disso não, né? Ou seja, eu falo para vocês, certamente é muito cruel esses ataques contra a cidade de Kiev, mas eu já estive lá durante ataques grandes como esse. A verdade é que, embora pareça visualmente muito preocupante, vários prédios pegando fogo e coisa e tal na cidade, via de regra não muda nada na vida da cidade, a cidade continua do mesmo jeito no dia seguinte. Agora, os 600 membros da Câmara de Comércio Ucrânia-Estados Unidos foram alvejados pelos ataques terroristas, ou seja,
É importante notar, é importante levar essa informação para o Trump, que o ataque russo visou áreas internacionais dentro de Kyiv. O Andy Hunder, que é o presidente da Câmara de Comércio Ucrânia e Estados Unidos, está pedindo que o Trump proteja a Ucrânia para proteger os negócios americanos que tem na Ucrânia. Repara que estão indo naquele sentido que eu falei para vocês, né? O argumento com o Trump tem que ser diferente, tem que ser, olha, você vai ganhar dinheiro com isso. Quem vai perder vai ser a Rússia. Se você ficar do lado da Rússia, você vai perder, né? E os ucranianos também apelaram para o nacionalismo americano, né? No dia 4 de julho, eles publicaram essa thread aqui das coisas que tem em comum entre Ucrânia e Estados Unidos, né? Que tem muita coisa em comum, na verdade, né? Bom, eles falaram sobre a invenção do WhatsApp. É curioso que lá nos Estados Unidos o pessoal não usa muito o WhatsApp, não, tá? Porque lá SMS sempre foi de graça, o pessoal acabou usando o SMS direto. Mas o WhatsApp foi inventado por um ucraniano, depois ele foi comprado pela Microsoft, mas foi inventado por um ucraniano nascido em Kyiv, que migrou para os Estados Unidos. E também o primeiro helicóptero americano foi fabricado por um ucraniano, o Ihor Sikorsky. Ele inventou o Vought Sikorsky VS-300, foi a primeira aeronave que voou em 14 de setembro de 1939, o primeiro helicóptero com sucesso criado, né? Também os quadrinhos do Superman, né? O Joe Shuster, que é filho de judeus ucranianos imigrantes, então é diáspora ucraniana nos Estados Unidos, foi uma das pessoas que inventaram o Super-Homem nos Estados Unidos, que desenharam, né? Fizeram o desenho dele lá. O inventor do WhatsApp é ucraniano. Olha que coisa curiosa, né? O Telegram é russo, o WhatsApp é ucraniano, né? E aqui no Brasil todo mundo usa o WhatsApp no final das contas. Um desenhista da Disney também, que fez vários filmes na Disney, particularmente o Dumbo, foi também um ucraniano, né? E finalmente, o prédio que hoje é a embaixada da Ucrânia em Washington é onde George Washington e os Founding Fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, estabeleceram a primeira capital, né? A sala em que esse acordo foi feito em 1791, na sala que hoje tem o nome de Sala Washington, dentro da embaixada ucraniana em Washington, né? Ou seja, o pessoal apelando para as coisas em comum que tem os Estados Unidos e a Ucrânia. Esse é o caminho para chegar no coração do Trump, né? É o objetivo de se atender isso. Eu concordo que é uma besteira os argumentos de que a Ucrânia está certa nessa guerra e a Rússia está errada nessa guerra. Deveriam ser suficientes, mas se é preciso convencer o Trump, os republicanos e coisa e tal, então a gente faz esse tipo de coisa. E aparentemente está dando certo, tá? O Trump falou com o Putin, disse que, olha só, parece que o Putin quer ir o tempo todo, quer continuar matando pessoas. O Trump disse para um repórter que ele vai continuar ajudando a Ucrânia com munição. Nós temos ajudado e vamos continuar ajudando, a situação é muito difícil, vamos ver o que vai acontecer depois. Eu já falei que eu estou muito insatisfeito com minha ligação com o presidente Putin, ou seja, parece que o Trump está percebendo que não tem alternativa. É aquilo que eu falei para vocês, não tem paz, e o Trump vai perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia, a gosto ou sem gosto, né? Até o Poder 360 está fazendo uma matéria aqui muito boa, eu gostei dessa matéria do Poder 360. O Putin diz ao Trump que a Rússia não recuará de objetivos na Ucrânia, ou seja, foi isso o que o Trump ouviu, ou seja, com isso o Trump sabe que não tem jeito, não tem como parar essa guerra, né? Outra coisa que eu gostei aqui do pessoal do Poder 360, o presidente russo, independente, esquerda, é isso daí. Não é independente não, é United Rússia o nome do partido dele, né? Mas sim é de esquerda, de extrema esquerda, igual o PT aqui no Brasil, né? Então, ele vai continuar com essa guerra, porque essa é uma guerra da esquerda contra a direita. A Ucrânia é a direita, são os conservadores reais, é o livre mercado, é o capitalismo. A esquerda é o Putin, é a Rússia, é o comunismo, é o planejamento central, né? Bom, e teve mais, o Trump falou também aqui, ó, que ele disse que pode mandar mais Systems Patriot para a Ucrânia, isso é possível, né? Eles precisam disso para proteção. Eu não quero ver pessoas morrendo. Ele disse que o Putin recusou cessar fogo e teme sanções. E adicionou, terminar a guerra é a prioridade. Eu gostaria que isso acontecesse. Ou seja, parece que o Trump está percebendo que vai mudar, que vai mandar de volta Patriots para a Ucrânia. Isso é uma boa posição, tá?
Aqui, a Reuters também confirma aqui, ó, que o Trump pode retornar a entrega de mísseis Patriot para a Ucrânia depois da conversa com o Zelensky, citando uma fonte que descreve a conversa como muito boa. Ele notou otimismo sobre o envio o retorno do envio de suprimentos, né? E, ao mesmo tempo, parece que o Trump já está preparando para culpar o Reg 7 pela lambança, né? Olha só, você quer minha opinião? Foi o Trump mesmo que mandou parar o envio de Patriots para a Ucrânia. Então o Trump queria, de alguma forma, agradar o Putin, falou, não, vou parar o suprimento aqui. Só que aí falou com o Putin, ele viu que o Putin não ia ceder. O Putin tinha pedido para parar, para evitar enviar suprimentos para a Ucrânia, que aí ele faria paz. Só que aí ele parou de enviar suprimentos para a Ucrânia e o Putin não fez a paz. Então, o que eu estou dizendo aqui é isso. Eles estão botando a culpa no Reg 7 aqui. Eu não acredito nisso. Eu acho que foi o Trump mesmo que pediu para interromper o envio de suprimentos, mas se eles estão botando a culpa no Reg 7 é para justificar a mudança de posição do Trump, né? Isso é tradicional, é a jogada que esse pessoal faz o tempo todo. Então está dizendo aqui, ó, Peter Hegseth, o puppet, né, o fantoche do Trump no Pentágono, parou a entrega de armas para a Ucrânia, apesar de especialistas militares dizerem claramente que isso não iria ferir a prontidão americana de forma alguma. Eu tinha falado para vocês, eram 350 mísseis Patriot. Quando que isso ia acabar? Os Estados Unidos têm 10 mil mísseis Patriot, produz 40 mil por ano. Quando que 250 iam fazer diferença, né? Ou seja, claramente o que aconteceu ali foi o Trump tentou uma última jogada com o Putin. O Putin sempre pedia para ele, não, se você parar o envio de armas para a Ucrânia e coisa e tal, e acabar com as sanções, a gente pode fazer a paz. Aí o Trump tentou. Ele acabou com a sanção para ajudar o Orbán na Hungria e parou o envio de armas para a Ucrânia. E falou com o Putin, e o Putin falou que ia continuar do mesmo jeito. É o que eu falo para vocês. Eu espero que o Trump tenha percebido que isso é jogada do Putin para querer forçar ele a fazer esse tipo de coisa. Ele quer que o Trump ganhe a guerra para ele, a guerra que ele não consegue ganhar, né? Então parece que agora estão jogando a culpa no Reg 7. Ele não avisou ninguém, não avisou o Departamento de Estado, não avisou a Ucrânia, não avisou os aliados europeus, nem mesmo o Congresso. Apenas aprovou isso daí. Tá na cara que foi o Trump que mandou ele fazer isso. Mas, de novo, o fato de eles estarem jogando a culpa no Reg 7 é a preparação para o Trump mudar de ideia e reverter esse tipo de coisa, né? 17 congressistas e senadores coletivamente apelaram para o Pentágono restaurar o envio de armas para a Ucrânia, então já tem apoio já tem os deputados fazendo isso. De novo, não acredito que o Reg 7 teria cacife para tomar essa decisão sozinho, mas de qualquer forma isso aqui mostra, foi o Reg 7 sozinho, o Trump deu um puxão de orelha nele, ele voltou atrás e decidiu mandar de novo o negócio, né? E também o Mark Rutte, secretário-geral da ONU, também espera que os Estados Unidos tenham flexibilidade em retomar o suprimento de armas para a Ucrânia e não sei o que lá, coisa e tal. Ou seja, o Trump cedeu mais uma vez para o Putin e voltou atrás. Mas pelo menos voltou atrás. O menos mal é isso, ele está voltando atrás agora e está reconhecendo que não tem jeito, né? Bom, o Putin, por sua vez, está ameaçando o mundo com coisas feitas com inteligência artificial. Ele diz que a Rússia desenvolveu inteligência artificial nativa, sem a ajuda do Ocidente, não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho pouco provável. Inteligência artificial é um ramo realmente que é muito importante, vai decidir como é que vai funcionar o nosso mundo daqui a 200 anos. Acho pouco provável qualquer capacidade de inovação fora dos grandes centros da Europa e dos Estados Unidos. Mesmo a China, o que ela tem feito basicamente é copiar a tecnologia americana, a gente viu isso com o DeepSeek. Enfim, não acredito que o Putin tenha realmente essa capacidade. O que ele está fazendo aqui, de novo, ele está tentando convencer as pessoas que ele não morreu. Não, a Rússia não acabou, a gente tem uma arma inteligência artificial que vai ser fodástica e coisa e tal. Não vai dar nada, né? Enquanto isso, a situação econômica na Rússia continua deteriorando muito rápido, né? Aqui, ó, começou a colheita na Rússia agora e as figuras são desastrosas, né? Os números são desastrosos da colheita na Rússia. Parece que no Oblast de Rostov teve 45% a menos a colheita que no ano passado, justamente devido a uma série de fatores, falta de investimento, falta de dinheiro, falta de pessoal para a colheita. Ou seja, isso vai gerar mais problema para a Rússia, né? Você vai ter menos alimentos. A Rússia também é um grande produtor de alimentos, tá? Por mais que tenha um clima muito frio em boa parte da Rússia, o sul da Rússia, particularmente ali em Rostov, é uma região mais de clima um pouco mais temperado e que consegue ter colheitas significativas nessa época do ano, né? Então, ou seja, o fato da colheita em Rostov ter dado errado, isso vai gerar problemas significativos, né?
E eles estão dizendo aqui que isso vai causar desastre para o sul global, aquela associação terrível que não tem nenhum propósito real, em que muitos países ficam no norte, como a Rússia e a China, né? Que muitos confiam na produção de comida da Rússia. É verdade, só que para nós aqui no Brasil isso pode ser positivo, você sabe, né? Mais uma vez, o Brasil é um grande celeiro do mundo. O Brasil pode suprir essa falta de alimentos. Isso aqui pode acabar sendo positivo para o Brasil. Terrível para a Rússia, que ótimo. Terrível para a Rússia e bom para o Brasil. Estamos no melhor dos mundos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.